Olá, estamos de volta com o Senado agora. A MP 680, que institui o Programa de Proteção ao Emprego, está na pauta do plenário desta terça-feira. A MP foi lida na semana passada e já tranca a pauta, ou seja, impede outras votações. O Programa de Proteção ao Emprego é uma iniciativa do governo para tentar evitar as demissões na iniciativa privada. Ele permite às empresas em dificuldades financeiras diminuir a remuneração e a jornada de trabalho dos empregados em até 30%, desde que preservem os empregos. Nesses casos, o governo deverá usar recursos do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, para pagar até metade da parcela do salário que o trabalhador deixar de receber, limitada a 65% do teto do seguro-desemprego. A estimativa do governo é de que deverá gastar cerca de 97 milhões de reais de recursos do FAT com o programa. É uma medida provisória temporária que tem como único objetivo garantir a manutenção do nível de empregabilidade no Brasil. O texto aprovado pela Câmara traz algumas mudanças em relação ao texto inicial da MP. Os deputados ampliaram de 12 para 24 meses o tempo que as empresas poderão permanecer no programa. E também aumentaram o prazo final de adesão ao PPE, de 31 de dezembro de 2015 para 31 de dezembro de 2016. A proposta que provocou mais polêmica durante a discussão da medida aqui na Câmara acabou ficando fora do texto. Uma emenda previa a possibilidade de que acordos coletivos de trabalho pudessem prevalecer sobre a lei, desde que não desrespeitassem direitos garantidos na Constituição e nas convenções da OIT. Queria colocar o acordado acima da lei, aí seria realmente ferir de morte a CLT. Acho que bom que houve o recuo e ficou somente o projeto original, ou seja, é permitido a redução de jornada em época de crise como forma de combater o desemprego. Além da MP 680, 2 projetos vindos da Câmara que estão tramitando em regime de urgência podem ser votados a partir desta terça-feira no plenário. Um é o que tipifica o crime de terrorismo, o outro é o que muda critérios na formação de oficiais da Marinha Mercante. Quase 500 mil processos tramitam no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A maioria é sobre causas previdenciárias ou ligadas a servidores públicos. Como combater a lentidão nos julgamentos e acelerar o cumprimento da justiça? Uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos tentou encontrar respostas para essa pergunta. Magistrados, representantes de associações de juízes, dos aposentados e do Conselho Federal da Ordem dos Advogados colocaram seus pontos de vista. São 5 os tribunais regionais federais e eu já me adianto, o da primeira região tem 13 estados e mais o Distrito Federal, que tem competência nacional. São 76 milhões de pessoas, 1/3 da população. É 1/3 da população, enquanto nós temos 1/5 dos embargadores aqui, aproximadamente 1/5, até menos do que 1/5 dos embargadores no âmbito desse Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Com a proposta de criação de novos tribunais, travada por uma ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, as maiores críticas foram para o excesso de burocracia e a falta de uma melhor organização do trabalho. Um desembargador ter à sua disposição 36 mil processos 246 é um absurdo. E absurdo maior, nós vamos ver, dada a desorganização total do serviço de cadastramento, catalogamento de processos no tribunal. Mas os participantes também levaram propostas como a adoção de procedimentos unificados e a valorização dos servidores. Estamos e adentraremos num período de recursos humanos e financeiros escassos. Temos que apostar em quê? Em novas formas de administrar os acervos. Estruturar o judiciário, modernizar o judiciário, contratar mais funcionários, mais junta, mais juízes para poder operar. Sem isso, nós vamos ficar sempre lamentando, as pessoas chorando, morrendo e o processo parado lá há 10 anos. O grupo de especialistas, que a pedido do Senado estuda mudanças no Código Brasileiro de Aeronáutica, recebeu várias sugestões nesta segunda-feira. Convidados pediram que sejam incluídas na lei
novas obrigações para a Agência Nacional de Aviação Civil. Tudo para aumentar a segurança dos passageiros e profissionais do setor. A Associação de Empresas de Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo defendeu o reconhecimento oficial das funções que esses prestadores exercem, como limpeza das aeronaves e segurança. Tem que ser atividade exclusiva regulada da ANAC. Então, uma empresa aérea pode fazer, concessionária do aeroporto pode fazer, agora a funerária não pode fazer. Porque ela tem que ter uma razão jurídica específica de sendo regulada pela autoridade aeronáutica. E o representante da Associação de Parentes das Vítimas de Acidentes Aéreos fez diversas críticas à ANAC pela falta de fiscalização em aeronaves experimentais. Esse ano eu perdi um filho com 19 anos, piloto privado e piloto esportivo. Esse menino aí, num acidente absolutamente estúpido e evitável, com esse tipo de aeronave aqui, uma aeronave anfíbia, categoria experimental, não é experimental, não é de construção amadora, mas assim é enquadrado pela legislação atual. Não se pode comparar nível de risco de uma aeronave, aviação experimental que eu disse, estou falando de construção amadora, frente a uma aeronave certificada, né? Então, desde 2012, 2008, ali a gente iniciou um trabalho para tentar acertar isso daí. O material que o senhor passou aqui para todos nós, né, eu vou encaminhá-lo dentro da agência como uma denúncia. O problema é sério e nós temos que saber que pelo menos o consumidor saiba o que ele está comprando, exatamente o que ele está comprando, não é? E eu creio que é um assunto grave, um assunto que a comissão deve se aprofundar um pouco. Todas as sugestões recebidas pela Comissão de Reforma do Código de Aeronáutica estão sendo analisadas. O relatório do colegiado deve ficar pronto no dia 16 de novembro. Nós estamos, assim, analisando mais de 3.000 propostas, sendo que tem artigos, que tem parágrafos, que tem incisos. Obviamente que isso passará por análise da comissão, que deverá decidir por maioria quais contribuições deverão prevalecer dentro do novo texto, para que então seja entregue à consultoria legislativa do Senado. Uma diligência de senadores está em Rondônia. O grupo foi acompanhar as obras de recuperação da BR-319, única estrada que liga a capital do estado, Porto Velho, a Manaus, no Amazonas. A expectativa é de que a obra seja concluída ainda este ano. Como tornar as cidades sustentáveis? A pergunta, feita há décadas por ambientalistas, se torna cada vez mais comum entre os brasileiros. A Comissão Senado do Futuro decidiu levar o debate adiante em audiência pública interativa nesta segunda-feira. O tema será aprofundado pela comissão em mais encontros até o fim do ano. Muitos fatores precisam ser observados para uma cidade funcionar bem. O representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação acredita que há uma série de pontos que devem ser levados em consideração para avaliar um desenvolvimento sustentável. A falta de infraestrutura e a degradação ambiental, por exemplo. Uma cidade sustentável é uma cidade que tem sustentabilidade ambiental, sim, como na Agenda Verde, entre aspas, mas ela precisa ter também sustentabilidade econômica e sustentabilidade social. Ele também listou algumas ações para pensar em alternativas para tornar uma cidade sustentável. Priorizar aquilo que promove a participação social, aquilo que promove a inclusão social e a cidadania, a reconciliação entre o homem e a natureza, o que é viável economicamente, o que promove o acesso a recursos e serviços. Oscar Moraes Cordeiro veio à comissão para falar um pouco do saneamento básico e dos resíduos sólidos nas cidades brasileiras. Ele vê potencial na boa administração dos resíduos sólidos do país. Eu vejo que essa casa poderia ter um papel importante, repensar, instrumentos fiscais para favorecer a questão da reciclagem e a questão também da reutilização. Tá certo? Fomentar esses mercados. Nazaré Lima representou o Ministério do Meio Ambiente e lembrou que há pouco tempo foi aprovada a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, mas que o caminho está apenas começando. A gente iniciou a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A gente está, assim,
partindo inicialmente de um planejamento para esse setor. Portanto, tem uma série de fatores novos em que a gente precisa estar pautando, e aí o nosso Wellington, o nosso presidente dessa importante comissão, que é o Senado do Futuro, para que a gente possa se antecipar e produzir políticas públicas para enfrentar esses desafios. Começaram nesta sexta-feira em Palmas, no Tocantins, os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Com a presença de cerca de 2.000 atletas de mais de 20 países, esse é o primeiro evento do gênero. A repórter Andréa Alves acompanhou as atividades durante o fim de semana. As opiniões sobre esta primeira edição dos Jogos Mundiais Indígenas têm sido totalmente diferentes. Enquanto os atletas com quem a gente conversou se mostraram super entusiasmados com a festa, muita gente tem reclamado da organização, da falta de informação, das filas longas de eventos que estavam agendados e que não aconteceram. Mas para quem conseguiu participar da cerimônia de abertura, viu uma festa cultural sem precedentes. O evento contou com a presença de autoridades indígenas e não indígenas. A presidente Dilma Rousseff também compareceu e levantou da plateia manifestações de protestos e também de apoio na mesma proporção. Mas os ânimos mudaram e os queixos caíram quando a festa realmente começou, com uma apresentação de Margarete Menezes, madrinha desta edição dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Houve também a apresentação de quadrilha junina da cidade de Palmas, ao som da Orquestra Sanfônica. Um casal de atletas deu uma volta olímpica com fogo sagrado, símbolo da força espiritual dos indígenas. O desfile das delegações foi puxado pelos pataxós da Bahia. Mais de 40 etnias brasileiras e estrangeiras mostraram seus trajes, adornos, cantos, dança. Entre os que vieram de fora, Chile, México, Estados Unidos, Mongólia e os alegres representantes dos Maori da Nova Zelândia. Uma versão ticuna do hino nacional emocionou as cerca de 5.000 pessoas que receberam convite para a festa. Houve ainda demonstrações de corrida de tora, danças e o acendimento da pira. Declaramos aberto a primeira edição dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. O senador Donizete Nogueira participou da cerimônia de abertura. Ontem teve uma demonstração de que nós podemos ter um mundo mais pacífico, mais solidário, um mundo que possa estar celebrando mais a diversidade, os costumes de cada povo. Então eu estou ainda emocionado e muito feliz de ter tido a oportunidade de estar aqui ontem na abertura, né, dos primeiros Jogos Mundiais Indígenas. O evento assim, da abertura como festa, né, é um detalhe importante para a sociedade, para conquistar, para gerar opinião, né? Os jogos não são competitivos, não interessa ganhar. É uma demonstração de habilidades, como o arco e flecha praticado por atletas de vários países e outras modalidades típicas. O jogo para nós é diversão, companheirismo, para que os nossos jovens se envolvam mais no esporte, para que tiramos tempo deles, para não se envolver com as coisas ilícitas. Tô adorando. Por quê? Porque é uma coisa vinda de longe daqui, de outras regiões. O evento tem mais do que jogos. Uma concorrida feira de artesanato internacional, um espaço para agricultura indígena, um lugar para debates que na primeira roda reuniu Cafu, do Penta, Giba, do vôlei, Robson Caetano, velocista, e Felipe Fraga, piloto de Stock Car. Há ainda a Oca Digital, onde indígenas podem ter aulas de mídias sociais, webconferência e criação de blogs. A procura tem sido grande.
A gente percebe que muitos estão tendo o primeiro contato com o computador, né? Mas de alguma forma o objetivo é que alimente na ideia deles o buscar do conhecimento e ver o que a gente tem de tecnologia hoje no mercado, né, para que eles comecem a utilizar essa tecnologia. Esse Facebook eu uso para bater papo, né, do nosso aldeia lá, porque a nosso telefone, quando não tem muito crédito, nós não sei código pegar para ligar lá, né, 65. Aí eu entro no Face e falar para o meu parente lá na aldeia. Agora, a grande novidade mesmo foi o desfile de beleza indígena. Guerreiras brasileiras e estrangeiras mostraram com muita graça seus trajes típicos e pinturas corporais. A variedade de estilos salta aos olhos e representa bem a diversidade climática dos países. A celebração da beleza culminou com um longo show de fogos de artifício. Isso é mesmo histórico. Uau, não acredito. Tô tão feliz. Os Jogos Indígenas vão até o dia 31 e durante a semana a TV Senado exibe em nossos boletins uma série de reportagens sobre o evento. Ficamos por aqui, você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Encerramos esta edição com imagens do Coral do Senado, que se apresentou nesta segunda-feira no auditório do Interleges. O evento fez parte das atividades da Semana do Servidor no Senado. Obrigado pela companhia e até a próxima. Quando grito de prazer, faço dar o ar.